pessoal, o nosso grupo vai falar sobre aquecimento global. Nós achamos que seria interessante nós falarmos sobre esse tema, porque ele é um tema atual que vem sendo amplamente discutido. Então, para exemplificar a importância desse tema, nós vamos falar sobre os efeitos que o aquecimento global tem na produtividade, no crescimento e no desenvolvimento de diversas plantações. Então, nosso grupo vai dar o enfoque principal às plantações de batata. E para fazer esse trabalho, nós nos baseamos no artigo denominado Aquecimento Global, Efeitos no Crescimento, Desenvolvimento e Produtividade de Batata, feitos pelos autores Joelma Dutra, Gisele Moiano, Isabel Lago, Nereu Augusto e Dilson Antônio. Esse artigo ele foi publicado em 2010 e ele foi publicado na revista eletrônica Ciência Rural da Universidade Federal de Santa Maria. A concentração de gases que intensificam o efeito estufa, como o gás carbônico, ocorre uma intensificação devido a efeitos antrópicos. Dados do período pré-industrial constatavam 280 partes por milhão no volume de gás carbônico na atmosfera. Atualmente, esse dado é de 380. Há registros que o aumento da temperatura na superfície global foi 0,6 graus Celsius durante o século XX. Esse aumento da temperatura, junto com o aumento da concentração de CO2, pode alterar os processos fisiológicos das plantas, como a fotossíntese e a respiração, e isso poderá alterar o desempenho das culturas, incluindo da batata. Entre outros processos fisiológicos estão incluídos a redução do tempo de ciclo de reprodução, a diminuição, logicamente, da produção da própria batata e a incidência, uma maior incidência de doenças relacionadas à batata. Bom, a batata é uma planta do tipo C3, ela é cultivada em mais de 120 países e ela ocupa o quarto lugar no ranking de produção de alimentos, produzindo cerca de 314 milhões de toneladas anuais. Então, a plantação de batata é algo importante porque a batata ela vai apresentar uma grande versatilidade gastronômica, um amplo valor nutricional e, além disso, ela vai ter um baixo preço de comercialização. Então, o dióxido de carbono, metano, o óxido nitroso e o vapor d'água, eles são gases, são os principais gases que absorvem a radiação eletromagnética dos corpos terrestres, causando o chamado efeito estufa. Então, por mais que não se saiba a concentração exata desses gases na atmosfera, sabe-se que esses gases vêm aumentando ao longo dos anos a concentração, causando assim um aumento na temperatura global. Então, esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera, em primeiro momento, ele é benéfico para algumas plantações, porque há o aumento na produtividade delas, uma vez que o CO2 ele é o principal substrato da fotossíntese. Mas, por outro lado, em algumas plantações, isso pode prejudicar elas, além de não causar o crescimento e não causar a produtividade delas, por conta de o acompanhamento da temperatura global que vem com a concentração de CO2. Então, se a concentração de CO2 aumentar, mas com isso vier a uma temperatura global alta, isso vai prejudicar a plantação, porque vai fazer com que haja uma redução no ciclo de respiração do vegetal. Então, a atual concentração de CO2 na atmosfera, além disso tudo, ela vai prejudicar a enzima rubisco, ela vai fazer com que ela seja insuficiente para saturar, e isso vai prejudicar a planta do tipo C3, porque a enzima rubisco ela é responsável pelo mecanismo de carboxilação primária da planta do tipo C3. Então, consequentemente, com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, isso vai fazer com que haja uma redução na fotorrespiração das plantas do tipo C3, consequentemente prejudicando a plantação de batata. A fixação de CO2 pela fotossíntese transforma a energia solar em energia química. Essa energia ela é utilizada para a manutenção e crescimento dos vegetais. Com o aumento da concentração de CO2, aumenta também a taxa de fotossíntese e diminui a taxa de transpiração. E isso aumenta a eficiência do uso de água nas plantas. E, no entanto, se aumentar a taxa de CO2 e a temperatura do ar, pode acontecer um menor crescimento das culturas. Isso por causa do aumento da respiração, principalmente em plantas de metabolismo C3, como a batata.
Em estudos realizados com batata, foi detectado que o aumento da concentração de CO2 não tem muitos efeitos com o aumento da biomassa, no aumento da produção de biomassa acima do solo, mas abaixo do solo, o aumento da produção de biomassa aumenta consideravelmente. E isso é demonstrado pelo aumento do tamanho e do número de tubérculos. O aumento da concentração de CO2 pode diminuir o tamanho das plantas, o número de folhas e o conteúdo da clorofila. E isso acelera o envelhecimento. A relação do aumento da concentração de CO2 com a diminuição do conteúdo da clorofila é considerado negativo. Isso porque o aumento da concentração de gás carbônico acumula amido. As plantas de batata, elas são consideradas sensíveis às variações de temperatura. E a temperatura ótima para a taxa de fotossíntese está em torno de 24 graus Celsius. E quando diminui essa temperatura, automaticamente também diminui a taxa de fotossíntese. E da mesma forma, quando aumenta essa temperatura, diminui a taxa de fotossíntese. Isso provavelmente por causa da diminuição da eficiência do fotossistema 2, do aumento da respiração de manutenção e da diminuição das folhas, do crescimento de folhas. O aumento da temperatura também afeta a condução de carboidratos para os tubérculos. E isso por causa do aumento do período de crescimento das folhas. Então, as plantas que sofrem essa alteração de temperatura, elas podem ser plantas maiores, com a diminuição das hastes e das folhas e diminuição dos tubérculos. A temperatura do ar é o principal fator ambiental que afeta o desenvolvimento da cultura da batata, mas essa alteração depende da fase do desenvolvimento. A primeira fase do desenvolvimento é a fase vegetativa, que é da emergência da planta até o início da tuberização, e a temperatura ótima nessa fase é de 15 graus Celsius. A segunda fase é a fase da tuberização, que é do início da tuberização até o início da senescência, e a temperatura ótima é em torno de 21 graus Celsius. A terceira fase é a fase de senescência, que é do início da senescência até a morte da planta, e a temperatura ótima é em torno de 15 graus Celsius. As altas temperaturas, elas favorecem o crescimento aéreo das plantas, da parte aérea das plantas, em comparação ao crescimento dos tubérculos. E isso afeta a quantidade e a qualidade da produção, por causa do atraso do início da tuberização, a manifestação de defeitos fisiológicos e a deformação dos tubérculos, como emborrecamento, coração oco, rachadura e necroses. Cientistas fizeram estudos com cultivos de batata em 3 temperaturas, 16, 22 e 27 graus Celsius. E eles perceberam que com o aumento da temperatura ocorre um envelhecimento mais rápido das folhas e uma redução no enchimento dos tubérculos, com encurtamento do período de acúmulo dos fotoassimilados. Em temperaturas acima de 23 graus Celsius, a fase entre a emergência e a tuberização é retardada. E com esse aumento da temperatura de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que foi onde ocorreram os testes, a fase vegetativa aumenta, enquanto as fases intermediárias dependem da época do ano que está sendo cultivada. Fora que as alterações ambientais não são tão estáveis, quanto nas projeções, deixando assim as fases de desenvolvimento imprecisas. As alterações nos ciclos podem ter consequências no manejo da cultura, que prejudicam a quantidade dos tubérculos, pois a colheita sendo atrasada nesses locais ocorreria em condições meteorológicas adversas. Em consequência a isso, os tratos culturais são afetados, adiantados ou atrasados. Esses danos podem ser minimizados com o melhoramento genético da colheita. A batata responde ao aumento de CO2, aumentando a sua biomassa total e produção. Dobrando essa quantidade de CO2, esse aumento varia entre 27% a 49%. Porém, junto com o aumento de CO2, vem a temperatura do ambiente, e esse aumento pode não se confirmar devido ao encurtamento do ciclo e ao aumento da respiração vegetal.
As temperaturas noturnas são mais determinantes para a batata em especial, pois interferem diretamente na tuberização e enchimento dos tubérculos. E como a batata é um alimento largamente consumido pelo mundo, é uma grande preocupação, já que com o aumento da temperatura a produção poderá cair de 10% a 19% até o ano de 2039, e na zona tropical a perda poderá ser de até 50% na produção total. Já em regiões de maior latitude e clima temperado, a produção poderá aumentar, enquanto nas regiões subtropicais encurtam a adormecência e aceleram o envelhecimento fisiológico da batata, reduzindo seu tempo de armazenamento e transporte do alimento. E na fase de tuberização, a cada aumento de 1 grau centígrado da temperatura entre 15 e 25 graus centígrados, ocorre uma redução de produtividade de 1%. Uma possível alternativa para diminuir a exposição a altas temperaturas, o crescimento do tubérculo e prolongar a fase foliar verde seria antecipar a data de plantio. No sul da Europa, por exemplo, o plantio antecipado aumenta a produtividade da batata, necessitando de menos água. Mas essa alternativa não é muito fácil, devido à disponibilidade de água, ao mercado consumidor, a pragas e a doenças. Outra estratégia seria a expansão para novas áreas, zonas de mais produtividade ou zonas que ainda não possuem o cultivo da batata. Algumas regiões da China, por exemplo, espera-se que no inverno seja possível o cultivo da batata. Temos também a opção de usar cultivares com ciclo tardio, que vão fazer com que a área foliar verde torne-se mais longa, aumentando a produtividade. Porém, esta aplicabilidade ela é aceitável em zonas de clima temperado, pois em clima subtropical, no outono, a incidência da radioatividade é menor, prejudicando então a eficiência das plantas. Em geral, o aumento das temperaturas vai favorecer a incidência de doenças, como a murchadeira, a podridão mole e a requeima da batata. Muito preocupante esta última para os produtores, mas esta última requeima da batata, ela vai ser menos agressiva, pois ela se manifesta em baixas temperaturas.